Não é legal. A música tá gostosa. E aí, amiga? Como estamos hoje? Gente, olha essa música. Chorinho É sobre. A música é uma música alegre, é uma música positiva, é uma música que leva você para o mar, para a praia, para namorar, para se casar, para ser feliz, né? Para ser feliz. Na frente, caneta e papel, ainda nem era febre. Fala da vida, nem era febre. Já tinha fã, ainda nem era febre. Eu tive a passada, matei a jogada, que a nove da peita só tem o que vem. E é desde pivete, esse aqui é nojento. Respeito demais para não ser diferente, botando Zuleika na ponta dos versos. Meus camaradas, minha alma. Hoje ela foi como a salsa do Hector Lavoie. Nossa cara, nosso groove, nossa praia, nossa trupe, nossa laia. Say, Para ser feliz. Dia hoje com um climinha bem crepúsculo. Bem cinzinha e bem frio. Um cabelinho meio desarrumado, uma coisinha assim. Não é cedo. E eu sinto que esse vlog foi meio que deixado de lado, né? Tudo tão colorido hoje, né? Laranja aqui atrás, eu tô de azul. Enfim. Hoje é dia 21 de outubro, se eu não me engano, acho que é isso. E eu esqueci de vlogar. Aconteceram algumas coisas, os últimos takes foram de 2 finais de semana pra trás, no início do mês. Que eu saí com umas amigas, a gente foi num sambinha, no Choro no Eixo, e depois a gente foi no piquenique, lá na frente do conjunto. E depois disso, aconteceram algumas coisas. Esse último final de semana, fui numa festa de aniversário, enfim, aconteceram algumas coisas e eu não gravei nada. Se tiver algum registro de alguma coisa, eu coloco aqui. Queria vir aqui para conversar um pouquinho, né? Afinal de contas, esse é o intuito desses vídeos, esse é o intuito do vlog, é eu ficar falando algumas abobrinhas que vêm na minha cabeça. Tô usando mais o microfoninho. Eu senti que talvez não deixe o som mais alto, mas deixa ele mais limpo. Então eu acho que é melhor pro que tá rolando aqui, né? Chegando no final do ano e sei lá, algumas reflexões
Esse ano foi um ano super, super agitado pra mim. Eu fiz tantas coisas. E ao mesmo tempo foi um ano de tantas mudanças e tantas coisas diferentes acontecendo. E, enfim, tem sido meio louco, assim, pensar em tudo que rolou, em tudo que mudou na minha vida nesses 10 meses. E que faltam só mais 2 mesezinhos pro fim do ano, né? E recentemente também veio mais mudanças em um encerramento de um ciclo que começou há pouco tempo também, não é nada de muito tempo, e que eu achei que, sei lá, não fosse sentir da forma como eu senti, mas acho que encerrar ciclos e finalizar as coisas sempre é meio difícil, né? E sempre pega a gente de um jeito diferente, pelo menos pra mim sempre pega. Mudanças são sempre isso, né? Fazem a gente ter que se movimentar e ter que buscar novas referências e se adaptar a novas situações. Enfim, meu quarto é uma bagunça. Eu tava arrumando algumas coisas e eu poderia ter ligado a câmera e gravado, mas eu só não gravei. Mas, mas eu queria gravar esse trechinho mais como um updatezinho do que tá rolando, das coisas que estão acontecendo, do que qualquer outra coisa. É, Outubro ainda não acabou, apesar de mais da metade dele ter passado e eu ter registrado quase nada. Mas, enfim, muitas coisas legais estão acontecendo, muitos ensaios ainda estão acontecendo. Ontem eu experimentei a minha roupa de Rei Rato pela primeira vez e foi tudo muito pesada, mas foi tudo. E é isso, conforme for tendo mais alguma coisa e eu lembrar de gravar, eu vou trazendo aqui pro vlog. E tamo num climinha super Halloween, né? Mês do Halloween veio aí. Será que dia 31 vai estar frio também? E chovendo? Vamos descobrir. Porque é a primeira vez que eu coloco moletom em alguns meses deste ano. Porque tava fazendo calor. E é isso. Quando tiver mais alguma coisa pra vir aqui falar, eu venho aqui e falo mais um pouquinho. Cheguei agora do trabalho e tá meio descabeladinho, que eu tô com uma bandana. E eu vou fazer alguma coisa pra eu jantar. E aí, como esse vlog tava muito vazio, eu decidi trazer e mostrar um pouquinho desse processo. Não sei ainda como é que vai ser, talvez essa parte o som esteja muito bom também, mas é isso, vou tentar mostrar um pouquinho dessa receita, que eu também não sei o que vai ser. Vai ser algumas sobras e alguns restinhos de algumas coisas que tem na minha geladeira. Aqui então tem um arrozinho, um tomate, que tem mais ou menos meia cebola, uma calabresa, uma pimentinha, um queijo e vamos trabalhar a partir daí. Bom, vou começar picando a cebola, terminando de tirar essa casquinha dela.
Deixar reservada. Piquei que nem a minha cara. Sim. Mas a gente faz o que a gente pode. Agora, um dentinho de alho. Deixar reservado. E o tomate, eu vou usar esse restinho. E também vou usar metade desse aqui. Bom, e agora já dá pra começar a fazer as coisas. Antes, só colocar uma quantidade de arroz que eu acho que eu vou comer, então mais ou menos esta cumbuquinha e já ir pro próximo passo. Já botei aqui minha panela para dar uma esquentada. E vou colocar também um fiozinho de óleo. Como eu vou estar usando essa linguiça fininha, talvez eu nem precisasse estar usando óleo, mas enfim, botei. Vou botar essa linguiça pra dar uma fritadinha. A ideia é começar a dar uma fritadinha e ela ir soltando um pouquinho da gordura antes de entrar com, enfim, né? O alho, a cebola e etc. Peguei o microfone, eu deixei ele mais posicionado aqui. Eu acho que vai ficar melhor o áudio. No fim das contas, eu preferi não arriscar. Agora que a minha linguiça já tá um pouquinho mais fritinha, eu vou entrar com a cebola e o alho. E vou deixar eles aqui até eles irem dourando um pouquinho. Confesso que hoje não era um dia que eu queria estar cozinhando, eu não queria estar fazendo coisas assim, mas... ai, sei lá, né? Nem sempre tá dando pra pedir delivery e também é melhor fazer a própria comida e estar em contato com essas coisas, né? Dando uma mexidinha de vez em quando, é pra não queimar. Eu confesso que eu tô com um pouquinho de aflição, porque eu não sei se realmente vai estar dando pra ouvir o que eu tô falando, eu não sei se realmente vai estar dando pra entender tudo, mas é isso. Agora que meu alho e minha cebola já deram uma fritadinha, eu vou entrar com tomate. Abaixar um pouquinho o fogo, deixar ele soltar um pouquinho d'água e dar uma murchadinha aqui. A partir daqui, eu não sei o que houve, mas o meu microfone parou de gravar, mas eu tô mostrando aí como é que tava a panela, com os temperos refogando, né, o alho, a cebola e o tomate, e decidi acelerar um pouco do processo para mostrar o que eu tô fazendo. Aí eu tô colocando o arroz, acabou que eu usei o arroz inteiro, coloquei bastante pimenta, no fim das contas eu percebi, e tô acertando temperos com açafrão, orégano, páprica defumada e mais um pouquinho de pimenta do reino. Eu falei que ficou bem picante.
E botei um pouquinho de água para soltar o fundo, acertei o sal e coloquei 2 colheres de requeijão para ficar bem cremoso. Finalizei colocando uma fatia de mussarela picada e é assim que ficou, com bastante queijo, bastante cremoso e bastante picante também. E aí, no fim das contas, eu vim para minha sala para comer, aí dá para ver como tá bem quentinho. E bom, essa foi a minha janta com sobras da geladeira nessa terça-feira à noite. Acabou que eu estou jantando super tarde, mas estava uma delícia. Um pequeno update nos acontecimentos desse vlog, e hoje já é quinta-feira, dia 23. Provavelmente eu perdi meu ônibus. Carros. Ou ele tá muito atrasado, ou ele passou antes do esperado, porque eu cheguei num horário que geralmente ele passa. Então é isso, né? O que eu tenho a dizer sobre? Pensar em outras formas de ir pro meu trabalho agora. Eita, como ele é Que isso? Assustou, mano. A gente olhando assim, Que papel é esse, Willis? E aí, Chuchu? Você ama de Flávio, né? Ama de Flávio. Ela ama mais de Flávio do que de João. Te amo. Juju. Eita, Maguita. Que Flávio parece um picolé de doce. A Juju ama mais o Flávio do que eu. Tá comprovado. gravado. Tá lambendo ele mais de 2 horas. Olha isso. Flávio é doce. Juju, moleque. Que traição, né? Que traição é essa? Por isso é o primeiro. 2 anos depois. Agora eu e o Júnior a gente tá se arrumando pra um casamento. E a gente tem Meu Deus, essa espinha tá muito feia. A gente tem uma tradição. Nossa, que é... A gente nunca parece que a gente tá indo pro mesmo lugar. E aí, será que dessa vez parece? Vou mostrar os nossos looks. O Júnior tá assim. Mostra seu look. Olha o look. Ó. Um coletinho. Uma transparência. Uma bota meio sadomasoquista. Muito roqueira. Muito fã da Tina Turner. Tô gravando isso pela segunda vez, porque o Júnior não tava me gravando. Flávio está com o cabelo muito emozinho. Bem murchinho, miguxos. Um mix de colar. Esse colarzinho de coração, que combina com a minha tatuagem. Vai. A minha correntinha. E um lookinho all black, né? O cinto combinando com o quê? E o cinto marrom combinando com o quê? Com o meu cabelo. Apenas pessoas inteligentes entenderiam. Olha o look dele. E aí, tô indo com um teninho. Ainda tem a jaqueta. Ainda tem a jaqueta. E é isso. Coloquei a jaqueta. Dá oi, amor. Oi. E ficou assim. Hoje eu e o Júnior definitivamente estamos indo pro mesmo lugar. Eu acho. Vem cá. Mas esse lugar não é um casamento. É um casamento. Acho que a gente errou o briefing. Vamos no show de rock. Roupa errada. A gente tá indo num show do My Chemical Romance. É lá. Verdade. Eu amei. Né? Nossa, eu amei. Se a gente fosse no show do Linkin Park, eu ia assim. E assim? Meu cabelo meio Janelle Monáe.
Bem Janelle Monáe. E é isso. Não sei se vou mostrar mais coisas lá no casamento, né, vida? Sim, eu mostro. Não sei, às vezes sim. Às vezes não. Amanhã tem ensaio fotográfico, então talvez mais uma coisinha pra mostrar aqui no vlog. Tem alguns dias que eu não gravo nada e essa semana vai começar as aulas temáticas lá no meu trabalho, aulas de Halloween, e nós temos que ir fantasiados. Eu tenho 3 dias de fantasia e eu decidi que esse ano eu vou me dedicar um pouquinho mais do que geralmente eu me dedico. Então eu achei que seria interessante mostrar um pouquinho o que eu tô pensando e como que eu tô pensando em fazer as coisas. Apesar de eu não saber exatamente. Bom, eu tenho acho que 4 opções de fantasia e eu não sei exatamente qual que vai rolar, qual que não vai rolar, se eu vou fazer uma ou outra ou não. Mas 2 estão certas. A de hoje, que eu vou de zumbi, e aí eu peguei essa blusa aqui, que é minha blusa de guerra, de pintar cabelo. Mas hoje eu vou sacrificá-la pra ser um zumbi, então eu vou picotar ela, vou deixar ela toda rasgada e suja. Vai ter um dia que eu vou me fantasiar de vampiro, e eu até comprei uma lente vermelha, que o Júnior que pegou, então eu vou pegar com ele hoje, então provavelmente amanhã, quando eu estiver mostrando mais ou menos o que eu vou fazer de fantasia, eu mostro. E aí pra isso eu tenho presinhas de vampiro, que coloca aqui, mas tem que colar. E pra colar, eu comprei corega. E pra fazer o vampiro também eu comprei um pacote de unhas postiças, que eu já separei as que eu vou usar, porque eu vou colar, mas eu ainda tenho que cortar elas e deixá-las meio estileto, mais pontudas. Nunca fiz isso, vai ser uma primeira vez. E aí eu já separei aqui dos dedos que eu vou colar, né? Vem um par, né, pra cada mão, então eu tenho uma chance de acertar esse corte, ou vai ficar uma bosta. Eu tentei achar o estileto, não achei só essas quadradas, então é isso, né? E aí comprei cola de cílios pra eventualmente colar alguma coisa no rosto e tal, ainda não sei. Talvez no zumbi eu colhe uma aranha que eu tenho, uns bichinhos assim. E cola de unhas, para colar as unhas. Daí eu pensei que eu posso ir também de caveira, e numa vibe meio zumbi boy, no clipe de Born This Way da Lady Gaga, mas eu já fiz isso ano passado. E eu também posso ir de diabinho. E pra isso eu tenho esse chifre aqui, que eu não acho que fica das melhores coisas, na verdade. E aí eu tava pensando se não era interessante eu cortar, tipo, um pedaço e ir colando assim. Dá pra usar, e aí eu tenho a lente vermelha, e aí eu faria uma... Ou então eu usaria assim mesmo, e tentando esconder com o meu cabelo. Apesar de eu achar que não é possível fazer isso, porque o meu cabelo não é grande o suficiente para tal. Usar como uma faixa de skincare. Bom, essas são as ideias de fantasia. E eu pensei que seria legal de mostrar aqui no vlog um pouco desse processo, mostrar um pouquinho de eu tentando fazer as coisas. Não sei se eu consigo mostrar maquiagem, talvez lá no trabalho.
que eu vou maquiar só lá. Vou mostrar agora eu picotando e rasgando essa blusa. Eu decidi vir aqui pra baixo, que eu acho que vai ficar melhor de mostrar e a luz tá um pouco melhor também. Então, como eu já mostrei, essa é a blusa. O lado bom é que ela já tá meio suja. O lado ruim é que ela tá meio suja de rosa. E não é tão Halloween. Mas a ideia é eu ir fazendo uns buracos nela. Então, pegar e, sei lá, fazer um corte assim e dando uma rasgada assim, meio... Ó, aqui ela já tá até com um rasgado natural. Então, hoje é certo que eu vou de zumbi. E eu acho que fica assim. Vou mostrar como é que fica. Então, ficou assim, esse rasgo meio lateral. Rasgos aqui, o rasgo no peito. Cadê o rasgo da manga? Qual manga que eu rasguei? Não sei. Nossa, que ficou lá atrás, ó. É isso, tinha que ter planejado isso no corpo. Vou fazer mais uns rasgos e eu já mostro como ficou. Já fiz uns rasgos, fiz mais uns rasgos aqui atrás. E agora eu vou dar uma sujada aqui. Eu pensei em pegar tinta de tecido, então eu tenho essa vermelha aqui. Que é vermelho tomate. E misturar, talvez, com um pouco dessa fúcsia. E com o preto, que é uma tinta PVA. Pra dar uma dimensão e só dando umas sujadinhas, assim. Não vai ser nenhum tipo de pintura super elaborada. Eu vou usar esse pincel, que é um pincel mais durinho. E um recipiente para misturar as tintas. Bom, vamos começar. Vou pegar um pouquinho do fúcsia, porque o vermelho tomate ele é muito alaranjado. E aí, vou botar esse aqui porque ele é um pouquinho roxeado. Já vou botar uma quantidade de preto. Vou botar meio separadinho assim, pra eu conseguir misturar. E o vermelho, tomate. Como eu falei, ele é um vermelho mais forte, não sei se vai dar pra ver. Ele é um vermelho mais forte, então... Só ele ia ficar muito fantasia. Assim, cor fantasia, né? Porque é uma fantasia, na verdade. Então, vou misturar. Aqui, pegar um pouquinho do fúcsia, um pouquinho do vermelho, e aí já dá um tomzinho um pouquinho melhor, ó. Já fica uma corzinha mais de sangue. E aí eu venho com preto, misturo e ficou muito preto. Então, droga, ficou marrom. Tá ficando um marrom, assim, então... Não sei, mas acho que essa cor ainda não é o que eu quero, então eu vou adicionar mais vermelho. Ficou uma meleca aqui, né? Mas é isso. E aí, eu vou fazendo isso aqui, ó.
Pra ficar uma cor meio marrom também, porque... Enfim, né? Meio sujo de terra também, sei lá. Acho que tem que ter essa vibe. E aí, vou fazendo isso por todos os rasgos. E sem muito critério. Bom que ficou meio líquido, dá pra fazer uns respingos assim também, ó. E... fazendo assim... A partir daqui eu vou colocar um time-lapse, porque isso provavelmente vai demorar. Uma voz dentro de mim. Como é que eu vim parar aqui? Já nem sei. E nada pode me livrar. Parece que estão no ar. Acho que terminei. Minha mão ficou assim. E esse é mais ou menos o resultado. A parte de trás, a parte da frente. Acredito que não vou fazer mais nada. Talvez só mais uma pintadinha aqui nessa parte para evidenciar. Enfim. Depois eu mostro como ficou tudo. Agora eu vou tentar cortar essas unhas aqui em estileto. Pela primeira vez. Me desejem sorte. Todos os erros que eu cometi. Agora é hora de mudar. Mas eu não sei se essa voz é você aqui. Mas eu não. E elas ficaram assim. Foi o mais perfeito que eu consegui? Provavelmente não. Essa aqui, inclusive, tá mal lixada. Mas é isso. Eu vou deixar isso pronto, porque depois é só pintar de bege e sujar as pontinhas. Vou mostrando outras atualizações conforme elas forem acontecendo. Dia 2 do Halloween do meu trabalho, e para esse dia eu confesso que eu não tinha muitas ideias do que fazer. Eu acho que eu tinha comentado sobre ou vir de caveira ou então de diabinho, e no fim das contas eu não fiz nenhum dos dois. O Júnior me deu a ideia de ir de Gomes Adams e eu achei a ideia muito boa, então eu resolvi fazer essa maquiagem e esse cabelo. E era uma coisa fácil, um terno, e eu ainda peguei uma rosa pra colocar na minha roupa. E foi uma fantasia fácil e boa de fazer. Aí eu botei todo o processo em time-lapse, mas isso demorou mais ou menos uns 20, 40 minutos. Mas ela era da família Adams? Isso aqui era o tropeço. O tropeço, você tava vivo. Ai, meu
Ele se dedicou. Eu não me dediquei muito, não. Ele se dedicou. Mas eu tenho até, ó, uma florzinha aqui, ó. Aquele ano com a florzinha. Acho que é aqui, né? Aham. E aí? Show. Parecendo um padrinho de casamento, né? Tá parecendo padrinho. Olha, ficou assim. Maquiagem. Como eu tô por inteiro. Tô parecendo um garçom. E tem a florzinha também. Ficou assim. Hoje é 31 de outubro. E hoje é o dia que eu vou vestido de vampiro. Minha lente já tá aqui. Separadinha, eu acho que eu não cheguei a mostrar. Depois eu faço um take mostrando ela. Eu cortei as unhas postiças e fui comprar um esmalte pra pintar, né? Porque ela é branca e eu quero deixar um aspecto mais natural. Então eu comprei um esmaltezinho dessa cor aqui, que eu acho que vai ficar bom. Mas aí eu acabei achando um pacote de unhas postiças do formato que eu precisava. E essas aqui que eu cortei, elas ficaram muito pontudas. E aí eu tô com medo de me machucar. E essas aqui já são mais arredondadas. Eu vou testar agora pra ver qual que vai ficar melhor. Porque eu também não sei se essas aqui eu sei que vão caber nos meus dedos. Essa eu não sei. Então vou descobrir agora se vai ter uma que caiba. Ah, cabe. Vai ficar bom. E vai ser melhor porque... Enfim. Vai ser mais difícil de me machucar. Então, qual que é a ideia? Eu vou pintar essas unhas com esmalte, porque eu não quero elas brancas. E depois que eu pintar, eu vou vir com, sei lá, uma sombra preta, uma sombra cinza, assim. E vou dar uma sujadinha pra ficar uma coisa meio... sabe? Não tão limpinha. Afinal de contas, vampiros são seres mortos. E é isso. Eu vou vindo mostrando conforme eu for conseguindo fazer todas as coisas. E vou separar os tamanhos que eu acho que vão ser bons pra eu usar. Talvez eu não consiga mostrar muito do processo de arrumação, mas o máximo que eu conseguir, eu trago pra cá. Ah, eu nem mostrei que eu fiz a barba, né? Ontem, pra fazer o Gomes, eu tirei a barba e tô só com bigode. Dava pra ir de Fred Mercury também, né? É sempre uma opção. Mas... fica pra uma próxima, talvez. É isso, já eu mostro o resultado das unhas. E talvez já com a lente colocada. Updates da fantasia. Consegui botar a lente vermelha. Esse olho aqui deu muito trabalho. E demorei muito pra conseguir botar. Muito. Mas ficou tudo. Vou fazer isso de novo? Fica aí o questionamento, talvez não. Mas é isso, agora eu tenho olhos vermelhos. E depois eu mostrando como tá ficando. Pintei a unha e ainda falta fazer uns detalhes, vou fazer agora. Então, tô sentindo a lente um pouco mais estável nos meus olhos e eu coloquei as presinhas. Eu acho que eu não vou aparecer mais aqui pra falar nada nesse vídeo. O restante da fantasia vai ser lá na escola mesmo. E aí eu vou encerrar esse vlog com algumas imagenzinhas do caminho nesse dia de Halloween, que hoje é 31 de outubro, não sei se eu já falei isso aqui no vídeo, e com uma musiquinha. Então é isso. Tchau!
I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you any hour. I won't soon. E assim fiquei de vampiro. Olha minhas unhas, minha lente, maquiagem, o look. É isso. Ano que vem eu vou ser básico. Não vai. Your pain. I won't ease your strain. Unhas de garota. Dá oi, Lucas. Ó. Palmas de unhas. É bom que você pode ameaçar quem não quiser fazer aula. Uhum. Hoje eu tô com presas, meu dente caiu. Coisa boa. Tchau.